Então, vamos dar início à nossa quinta aula do curso Literatura Portuguesa no século XIX. Essa aula trata sobre este livro, uma narrativa mais extensa. Este livro da Almeida Garrett se chama Viagens na Minha Terra. Um clássico da literatura portuguesa, uma das obras mais importantes do romantismo. Essa obra foi publicada originalmente em folhetins, na revista Universal Lisbonense, entre 45 e 46, e foi editada em livro apenas em 46. Ela é considerada essa obra única do romantismo português, tanto por sua estrutura, quanto pela sua linguagem inovadora. Essa é uma obra bastante interessante, um clássico, vale muito a pena a sua leitura. Caso vocês tenham, né, tempo de realizar as leituras da disciplina, eu acho que essa seria uma das mais instigantes a ser realizadas. Viagens da Minha Terra ela é um marco para a moderna prosa portuguesa e é um importante documento de referência também, para que a gente possa entender como ocorreu a decadência do Império Português. É um livro que também trata sobre essa história, né, de Portugal. O Oscar Lopes, ele já dizia, né, que o Garret, ele escreve Viagens da Minha Terra como se ele falasse alto. A oralidade é muito forte, né? Fala essa que no entanto, não deixa de ser literária. É conscientemente artística. O Garret, embora ele não tenha em Portugal, né, ele seja um inaugurador, ele não tem em Portugal uma tradição literária de romance em que se inspirar, ele é o inaugurador desse romance em Portugal. Ele tem aí outras obras de literatura universal, né, para poder servir de exemplo, e ele tem uma consciência artística muito forte. A gente vai ver também bastante marcado, né, neste texto da Leila Parreira Duarte, esse artigo que trata sobre a ironia romântica do Garret em Viagens à Minha Terra. A gente vai entender depois o que significa isso, né, uma ironia romântica, na leitura deste artigo que faremos agora nesta aula. Então, ele tem muita consciência que ele realiza ali uma obra de arte, né? Uma obra de arte que perdurará. Ele tem muita consciência artística, isso é muito comum nos críticos, né? Ao tratar a respeito dessa figura muito emblemática, que é o Garry. Sobre aquele sabor inimitável de quem finge que não escreve, apenas fala. O Garry, ele tem essa propriedade, né? De levar-nos a acreditar que ele está apenas em uma conversa com o leitor. Muito machadiano isso, né? Inclusive, essa retomada, né, essa interpelação ao leitor o tempo todo que Machado de Assis fazia também vai ser muito visto aqui nessa literatura. Interessantíssima. Então, para além deste percurso físico, né, dessa viagem propriamente que o narrador fará, a gente vai ver um pouquinho que viagem é essa depois. O narrador ele vai contar a história de quatro personagens, e esses personagens retratam o país que está sendo ali dividido pela Guerra Civil. Então, tem essa linguagem inovadora, é uma narrativa mais desconexa, a gente vai ver, né? É uma narrativa entrecortada por outro plano narrativo. Marca, então, o princípio da literatura moderna portuguesa. A gente, então, tinha a Idade Clássica, né? E agora a gente tem a Idade Moderna portuguesa. Então, a obra possui isso que os críticos chamam de uma modernidade precoce, capaz de servir de inspiração a um ícone da literatura moderna portuguesa, que é José Saramago. Quando ele escreve também, né, Saramago possui um livro de viagem que se chama Viagem a Portugal. Ele dedica Viagem a Portugal ao próprio Garret, né, que é para ele um mestre na o mestre dos viajantes, né? Ele chama de um mestre dos viajantes, o Almeida Garrett. Em uma entrevista à revista Vértice, né? O Saramago ele já dizia: Garrett, para mim, é uma referência fundamental.
Ele admite que tinha uma relação muito direta, né, entre o seu trabalho de ficcionista, não apenas sobre seu romance e Viagem a Portugal, mas seu trabalho de um modo geral, né? Havia uma relação muito direta entre esse trabalho, a prosa, de Saramago e o trabalho do Almeida Garrett. Ele foi questionado também por um outro entrevistador, né, que dizia, ao ser questionado, né, sobre ele se revia muito neste passado, né? Ele dizia assim, sim, sobretudo nas viagens. Todos nós temos uma memória vivíssima desse seu livro. Porque, de fato, ao você ler Viagens na Minha Terra, você consegue formar imagens mentais muito fortes, né? E é exatamente a essas imagens mentais que o Saramago se referia quando ele diz, né? Todos nós portugueses, no caso, né? Temos uma memória vivíssima desse seu livro. Ah, vamos ver o que é mais. Essa obra ela é composta por dois eixos narrativos bem distintos, e o primeiro eixo é centrado nessas impressões de viagem. Embora o narrador depois vá ser absolutamente incisivo ao criticar as impressões de viagem, a gente observa que essa crítica é aquilo que posteriormente a Leia chamará de uma ironia romântica. Uma ironia porque, ao mesmo tempo em que ele critica as impressões de viagem, ele deixa suas impressões de viagem em seu livro. É um jogo de contrários o tempo inteiro, né, que se constrói dentro deste livro, em que consiste exatamente, né, esse jogo de contrário consiste exatamente naquilo que a Leila chama de ironia romântica. Então, aqui ele vai intercalar citações literárias, citações filosóficas, históricas, das mais diversas, e vai manter este tom fortemente subjetivo, repleto de digressões, que é marcadamente uma característica da prosa romântica, né? Da prosa moderna, que faz com que o texto do Almeida Garrett, muito embora seja, né, o início aí da prosa romântica de Portugal seja um texto absolutamente atual, de fácil leitura, de uma leitura bem fluida e super interessante, né? E é interessante como que o Garret, ele monumentaliza, ironicamente monumentaliza, né, essa viagem que ele faz à sua terra. Primeiro porque ele possui uma proximidade muito forte, né? Ele já no título deixa clara essa proximidade com o lugar de destino a que ele se propõe viajar, né? Que já descaracteriza o tom das impressões de viagem, do gênero diário de viagens, por exemplo, porque havia uma distância, né? Por exemplo, é como se eu dissesse, viagem à Amazônia. É uma relação de distância que eu estabeleço. Agora, se eu digo viagens na minha terra, a preposição na vai dar essa proximidade, essa ideia de proximidade em relação ao meu destino. E é exatamente isso, porque, na verdade, se vocês forem ver, né, a distância entre Lisboa e Santarém, Santarém hoje é um município, né, de Portugal, a distância é muito pequena, né? Aqui a gente tem de carro 1 hora e 17 minutos, de transporte público 50 minutos. Santarém já foi parte da região metropolitana de Lisboa. Ou seja, fica ah, evidente também nessa questão a ideia de que ele monumentaliza essa viagem, mas ele só foi ali. É aquilo que o Machado de Assis diz, né? Eu também já fui a Petrópolis. Quando o amigo de Machado de Assis pergunta a ele se ele conhecia, né, Petrópolis, se ele costumava viajar, Machado de Assis responde ironicamente, né? Eu também já fui a Petrópolis. Machado de Assis, que nunca saiu do Rio de Janeiro. O mais longe que ele se afastou foi para ir a Petrópolis, cerca de 150 quilômetros do Rio, para um tratamento médico, né? E aí o João César de Castro Rocha, ele vai recuperar essa anedota nessa epígrafe, né? Também eu já fui a Petrópolis. Ramo Paz, há tempos fora do país, voltara e dedicava-se a contar aventuras e descrever maravilhas.
ouvidas com interesse por todos, inclusive um atento Machado de Assis. Até que concluída a narrativa de viagem do amigo cheio de pose, um comentário agridoce machadiano lhe teria servido de arremate inesperadamente apaixonado. Eu também já fui a Petrópolis. Então, uma prova, né, dessa ironia fina do Machado de Assis, que nos lembra muito aqui essa Viagens na Minha Terra, esse título, né, e toda a história que é contada ali naquele livro e também a maneira como o Garrett constrói essa narrativa para ser de fato uma ironia romântica. Ah, conforme Carlos Reis, a intenção de Garrett é de refutar os paradigmas das impressões de viagem largamente popularizadas, né, pela escrita romântica e pelo seu consumo burguês. Ele nega a viagem como um inventário e um relatório. De fato, ele está fazendo um percurso, um trajeto para um percurso bem conhecido, né? Transcende, então, essa ideia de viagem como um inventário, como relatório. Ele tem uma crítica muito forte em relação a isso durante todo o livro, mas em um ponto muito específico que depois nós vamos ver logo mais. E é válido lembrar, inclusive, da sequência do fragmento acima referido, né, o tom irônico e até mesmo depreciativo com que o narrador se refere a esses textos tradicionais, os textos de impressões de viagem, afirmando ter mais o que fazer a dedicar-se a esse tipo de escrita. Então, os críticos, eles são muito... eles concordam bastante, né, nessa ideia de que tudo ali é uma grande ironia romântica. Em Viagens na Minha Terra, é, a terra, Portugal, é tida como o espaço familiar, do qual o viajante faz parte e com o qual ele se identifica, estabelecendo com ele uma relação de proximidade e de familiaridade em virtude dessa preposição. Então, ele parte de Lisboa, o narrador parte de Lisboa, e descreve a viagem pelo Vale do Tejo até é, o lugar chamado Santarém, o município de Santarém. Após uma curta ligação de barco, o autor prossegue ora a pé, ora a cavalo, por Vila Franca, Vila Romã, Vila Nova da Rainha, a Zambuja e Cartacho, deixando-nos algumas reflexões sobre o que encontra pelo caminho. E é no Vale do Santarém que ele vai finalmente ficar por mais tempo. Então, ele faz uma descrição do povoado, que é profundamente ligado à terra, ligado à natureza, com uma frase ao estilo romântico, entra direto, né, em direto contraste com o que nos virá mais tarde a apresentar sobre a cidade de Santarém. Uma vez aqui, o leitor é confrontado com uma cidade decadente, em Santarém, incapaz de uma sólida expressão de vida urbana ou de respeitar os muitos tesouros e heranças nacionais que passaram de gerações, né, que as gerações passadas deixaram. Então, Santarém é descrita dessa maneira, né, é descrita em contraste, descrita como uma decadência mesmo, né? É porque ela foi, de fato, uma cidade construída, essa cidade ela era muito antiga, fora contactada por fenícios, gregos e cartagineses. Então, essa cidade, ela foi, a fundação reporta a mitologia greco-romana e cristã. Então, é como se essa prosa que inaugura a modernidade na literatura portuguesa já descrevesse, tendo ali epitomizado por Santarém, descrevesse a bancarrota, né, dessa tradição greco-romana, que era muito própria da Idade Clássica, né, que veio então antecedendo a Era Moderna, né, na literatura, que não tem nada a ver com modernismo. A Era Moderna é o nascimento do romantismo, né? A partir de então é considerado na literatura portuguesa a Era Moderna. Então, os primeiros vestígios documentados da ocupação humana em Santarém vão remontar ao século VIII a.C. Daí o fato de que é, o Garré vai descrever este lugar, né, como decadente, como incapaz de uma sólida expressão de vida urbana e incapaz de respeitar esses muitos tesouros e heranças nacionais. Então, a população do povoado teria colaborado com os colonizadores romanos
Quando estes aportaram a cidade em 138 a.C., durante este período tornou-se no principal entreposto comercial do Médio Tejo e um dos mais importantes centros administrativos da província lusitana. Essa cidade foi sede de um convento e foi posteriormente perdendo importância para Lisboa, no litoral, né, que posteriormente tornou-se também a sede da Diocese de Portugal. Então, eu trouxe aqui para a gente um trecho do livro. A gente vai ler esse trecho como bem representativo dessa ironia romântica que vai tratar a Lélia Parreira nesse artigo que nós vamos passar também a uma leitura. E essa ironia, né, romântica que também é apontada por diversos outros críticos e estudiosos das viagens da minha terra. Primeiro que a gente tem, né, esse trabalho com a enunciação, que eu vou colocar aqui em outra página para a gente poder, para eu conseguir ler mais fácil. A gente tem esse trabalho com a enunciação, aqui ele se chama, o narrador ele se chama de autor, aqui neste ponto, e depois mais tarde a gente vai ver por que que ele faz isso afinal. Mas às vezes ele se coloca como autor, às vezes ele se coloca como narrador, às vezes ele narra em primeira pessoa, às vezes ele narra em terceira pessoa, às vezes ele narra como sendo protagonista. Então, é essa confusão, essa desconexão narrativa, que a Lélia tratará depois, os indícios disso que nós chamamos de a era moderna na literatura portuguesa. Então, ele já dizia no capítulo 5, né? Lembre que é um livro bem pequeno, gente, de 99 páginas. Chega o autor ao Pinhal de Azambuja. Pinhal de Azambuja. Deixa eu voltar lá nos slides, eu coloquei uma nota para gente. Esse extenso aglomerado de pinheiros, né? Em determinada área deste lugar, né? Desse município. Esse município que tem uma vila como sede, né? O município de Azambuja conta com cerca de 262 quilômetros, 420 2 mil habitantes, divididos em 7 freguesias, né? Enfim, para que a gente consiga visualizar um pouco melhor no que viria a ser esse Pinhal de Azambuja. É como se fosse uma vasta extensão de pinheiros, né? Então ele diz: chega-se ao Pinhal de Azambuja e não o acha. Aqui, gente, é muito importante essa expressão. E não o acha. É como os viajantes que passaram pelo país, principalmente que passaram por Minas, que dizia se chega-se ao sertão e não se encontra. Eu lembro muito aqui Guimarães Rosa que já dizia, né? Em seu livro, moço, é aqui o sertão? E as pessoas de Minas sempre respondiam, não, o sertão é mais para cima. Então, Riobaldo, né, em Grande Sertão Veredas também fica com essa mesma questão. É a questão muito clássica dos livros dos viajantes, né? Então, observe que ele recupera imagens, expressões das viagens, dos diários de viajantes, mas mesmo assim faz uma crítica forte a essas interpretações de viagens. Então ele diz: chega o autor ao pinhal da Zambuja e não acha. Trabalha-se por explicar este fenômeno pasmoso. Belo rasgo de estilo romântico, receita para fazer literatura original com pouco trabalho, transição clássica. Orfeu e o Bosque de Mênalo. Desce o autor dessas grandes e sublimes considerações para as realidades materiais da vida. Então, veja como ele vai, tecendo a ironia dele, né? Desce o autor dessas grandes, dessas sublimes considerações, aquelas digressões, né, que a gente já apontava, para aquelas realidades materiais da vida, né? O desamparo. Ele é desamparado, este autor é desamparado pela hospitaleira traquitana e tem de cavalgar na triste mula de arrieiro. Admirável, admirável coito do animal. Memória do Marquês de F, que adorava o coito. Então ele vai fazendo essas ironias, né? Ele leva esse tom oralizante, bem-humorado durante todo o livro. É bastante curioso. Então, este é que é o Pinhal de Azambuja? Não pode ser. Esta, aquela antiga selva temida quase religiosamente como um bosque druídico? E eu que, em pequeno,
Nunca ouvia contar histórias de Pedro de Malas Artes que logo, em imaginação, lhe não pusesse a cena aqui perto. Eu que esperava topar a cada passo com a cova do capitão Roldão e da dama Leonarda. Oh, que ainda me faltava perder mais esta ilusão. Aquele falando da decadência, né? Também do declínio, é, de Portugal, isso. Então, é como chegar a Lisboa, né, gente? A gente pensa assim, ah, como é Lisboa? Né? Um país que teve a ousadia de colonizar o Brasil, né, por tantos anos. Como é chegar a Lisboa? E você se depara com um lugar muito pequeno, né, com um lugar minúsculo, você não acredita que aquilo ali um dia teve a capacidade, a audácia de colonizar um país como o Brasil, né? Então é mais ou menos essa expectativa, essa quebra de expectativa do narrador, né, diante do local a que chega. Por quantas maldições e infernos adornam o estilo de um verdadeiro escritor romântico? Digam. Então, aqui ele começa novamente a tecer uma crítica sobre a escrita romântica. Por quantas maldições e infernos adornam o estilo de um verdadeiro escritor romântico? Eu já diria outra autora. Diga para mim. Digam-me, onde estão os arvoredos fechados, os sítios medonhos desta espessura? Pois isto é possível, pois o pinhal da azambuja é isso. Eu que os trazia prontos e recortados para os colocar aqui todos os amáveis salteadores de Chile e os elegantes facínoras de Albergue des Adrets, eu hei de perder os meus chefes dobra. Que é perdê-los isso, não ter onde os pôr? Sim, leitor benévolo. E por esta ocasião, vou te explicar como nós hoje em dia fazemos a nossa literatura. Então, veja que ao mesmo tempo que ele se aproxima, ele se distancia do que é ser um escritor romântico, né? É que ele já diz, nossa literatura, como se ele também tivesse a consciência de que, apesar de tudo, ele ainda é um romântico, né? Um escritor do romantismo. Já não me importa guardar segredo. Depois dessa desgraça, não me importa já nada. Saberás, pois, ó leitor, como nós outros fazemos o que te fazemos ler. Então, sabe que ele mantém, né, esse tom humorístico o tempo todo de crítica muito expressiva ao modus operandi de se escrever literatura em seu período, nesse período do romantismo. Trata-se de um romance, de um drama, cuidas que vamos estudar a história, a natureza, os monumentos, as pinturas, os sepulcros, os edifícios, as memórias da época? Não seja pateta, senhor leitor. Nem cuide que nós o somos. E ele exatamente faz isso, né? Ele não fica durante a sua viagem fazendo esse estudo da natureza. Ele faz essa digressão para dentro de si mesmo. Então, cuidas que vamos. Você acha? Você acha que nós vamos estudar a história, a natureza, os monumentos, as pinturas, os sepulcros, os edifícios, as memórias da época? Não seja pateta, senhor leitor, nem cuide que nós o somos. Desenhar caracteres e situações do vivo na natureza, colori-los das cores verdadeiras da história, isso é um trabalho difícil. Isso é um trabalho longo, delicado, exige um estudo, exige um talento sobretudo, um tato. Ou seja, ele quer dizer, nós não temos isso. E ele vai dizer como então se faz um romance. Não, senhor. A coisa faz-se muito mais facilmente. E eu lhe explico. Todo drama e todo romance precisa de uma ou duas damas, um pai, dois ou três filhos, de 19 a 30 anos, um criado velho, um monstro encarregado de fazer as maldades, vários tratantes e algumas pessoas capazes para intermédios. Ora bem, vai-se aos figurinos franceses de Dumas, de Eugène Sue, de Victor Hugo e recorta a gente de cada um deles. Aqui uma crítica bastante forte, né? A presença da literatura francesa na literatura portuguesa. Ele diz, recorta-se as pessoas lá do Victor Hugo, né? Do Dumas, de cada um deles, as figuras que precisa, né? Como se fosse um álbum de figurinhas, né? Como se o romance português que estava nascendo ali fosse esse álbum de figurinhas é, vamos dizer assim, com personagens estrangeiros, né? Gruda essas figurinhas sobre uma folha de papel da cor da moda, verde, parda, azul.
como fazem as raparigas ingleses em seus álbuns e scrapbooks. Observa que ele não apenas critica a literatura francesa, como também o modo de fazer literatura inglês. E também essa influência, de certa maneira, né, da literatura europeia. Forma com ela os grupos e situações que lhe aparecem, não importa que sejam mais ou menos disparatados. Depois vai-se às crônicas, tiram-se um pouco dos nomes e palavrões velhos, como com os nomes crismam-se os figurões, com palavrões iluminaram o estilo de pintor pintamonos. E aqui está como nós fazemos a nossa literatura original. O original, veja bem. E aqui está o precioso trabalho que agora eu perdi. Isso não pode ser. Uns poucos pinheiros raros, aí volta à paisagem, né? Depois dele tecer várias críticas ao fazer literário, ele volta aos pinhais de Azambuja. E ele diz: isto não pode ser os poucos pinheiros raros e enfesados, através dos quais se estão quase vendo as vinhas e oliveiros circunstantes. É o desapontamento mais chapado e solene que nunca tive na minha vida, uma verdadeira logração em boa e antiga frase portuguesa. E contudo, aqui é que devia ser, aqui é que é, geográfica e topograficamente falando, o bem conhecido e confrontado sítio do Pinhal de Azambuja. Retomando, né, a ideia do sertão. Quando os viajantes chegavam a Minas, eles já perguntavam, é aqui o sertão? E os habitantes respondiam, não, o sertão é sempre mais acima. E eles ainda completavam. E não adianta muito você ir a... Reobaldo, né, sobretudo, já completava isso. Não adianta muito você ir até o sertão, porque você procurando, você não encontra. Quando você for ao sertão, você não acha mais aquilo que já dizia, né, ser o sertão. Então, isso é muito... A gente está falando no caso, Riobaldo, né? Segunda metade do século XX, aqui a gente está falando do início da literatura portuguesa. Então, vamos voltar lá para os nossos slides. Apenas um, um fragmento, né, para que vocês possam, então, ter essa curiosidade mais desperta, né, para a leitura deste texto, que é, sem dúvida, bastante significativo. Então, voltando, deixamos aqui onde que nós paramos. Assim, então, a obra ela é composta por esses dois eixos narrativos bem distintos, né? De um lado, nós temos as referências literárias, essa viagem cercada de referências literárias, mostrando que o narrador é um leitor voraz, né? Ele vai lendo livros no decorrer dessa viagem. Aí nós temos citações de Shakespeare, Camões, Cervantes, Goethe, Homero. Dentre as citações históricas e filosóficas, tem Napoleão, Dom Fernando, Bacon, né? E outros. E aí tem o segundo eixo, interposto no meio dos relatos de viagem, ele conta este drama amoroso, né? Estamos aqui no romantismo. Ele vai contar este drama amoroso que envolve cinco personagens. Essa narrativa terá como pano de fundo ainda as lutas entre os liberais e os miguelistas. E aqui uma coisa bem interessante, né? Que essa história da narrativa ela se passa entre 30 e 34. E deixa eu ver aqui onde está essa questão. Ah, sim, nós temos esse dado biográfico muito importante, né, do Garret, que ele de fato participou na Revolução Liberal, e ele ficou exilado na Inglaterra em 1823, daí as críticas também que ele tece, né, a Inglaterra dentro do livro, também na questão de uma das personagens. E durante este tempo ele casa-se, tem contato com o movimento romântico inglês. E em 1824 ele se muda para a França. Ele escreve Camões, escreve Dona Branca, obras que vão inaugurar o romantismo português. Ele vai ser um ávido defensor do liberalismo e enfrentar diversos outros exílios ao longo dos anos em virtude dessa sua posição política. Então, este livro, ele é o ponto de arranque dessa moderna prosa literária, né? Ele passa pela mistura dos estilos, dos gêneros, pelo cruzamento da linguagem ora clássica, ora popular, ora jornalística, ora dramática, mas sempre muito instigante, sempre
uma forma de narrar sempre muito próxima ao leitor, ressaltando essa vivacidade de expressões e imagens pelo tom oralizante do narrador. Garreiro libertou o discurso da pesada tradição clássica, antecipando o melhor que a este nível havia de realizar essa de Queiroz. Então, Viagens da Minha Terra é talvez a obra mais importante do romantismo português. E ele já dizia, apesar de ser a obra mais importante do romantismo português, ele já dizia: eu não sou romanesco. Romântico, Deus me livre de o ser, ao menos o que na algaravia de hoje se entende por essa palavra. Então, ele, embora pertencesse, né, a esse movimento romancista, ele tece críticas ao romantismo de então, né? Uma crítica dirigida a um romantismo fabricado por escritores menores que buscavam um modelo numa literatura fácil para agradar ao público, com interpretações abusivas e uma vulgarização do que seria um verdadeiro movimento modernista, né? Não, nós estamos falando de movimento modernista no sentido de período literário, né? Mas da era moderna. Então, o enredo do livro começa com este narrador contando sobre a sua vontade de partir em uma viagem de Lisboa a Santarém, chegando a seu destino. O narrador começa a tecer os comentários através de da observação de uma janela. Neste ponto, ele vai iniciar a história de amor entre Joaninha e Carlos. Carlos vai ser esse homem estável, um legítimo herói romântico, né, caracterizado pela rebeldia, pela submissão, ou seja, por essa dualidade, por essa ironia romântica. Ele não consegue se decidir, né, sobre suas relações amorosas, podendo ser ligado às características biográficas do próprio Almeida Garré, em virtude também de ter, né, se exilado fora do país, sobretudo na Inglaterra, aqui no caso do Carlos, né, tem muita correspondência em virtude disso. Joaninha é a prima e amada de Carlos, meiga e singela, ela é típica heroína campestre do romantismo. Ela que vive, né, em Santarém. Ela é uma típica heroína campestre. Ela vai simbolizar uma visão ingênua de Portugal. Deixa eu tirar isso daqui. Que não se sustenta diante dessa realidade histórica, né? Então, neste romance, a Joaninha, ela é uma moça que mora apenas com sua avó, Dona Francisca. Ela é uma velha cega, né? A avó de Joaninha. Mostra-nos a imprudência e a falta de planejamento com que Portugal se colocava no governo dos liberais, levando a nação à decadência. Então, semanalmente, Joaninha e a sua avó Francisca recebiam a visita de Frei Diniz, que traz notícias do filho de Dona Francisca, do Carlos, né, que se ausentava da cidade já há alguns anos, e que faz parte do grupo de Dom Pedro, Frei Diniz e Dona Francisca, guardam o segredo sobre Carlos. Frei Diniz é a própria tradição calcada no passado histórico glorioso que, no entanto, não é mais capaz de justificar sua revisão de valores de perspectivas. A gente observa como que os personagens é, vão representar aqui aspectos da história do próprio país. Isso é bastante interessante, inclusive, para o desfecho da história, né? O Frei Diniz, ele vai ser um nobre, cheio de posses, mas ele abandona tudo e some e volta para Santarém 2 anos depois, como frei. O narrador ele critica essa mudança. Para ele, qualquer um poderia facilmente ser ordenado frei de uma hora para outra. A Guerra Civil aparece na história, né, atingindo Santarém. Carlos, que havia ido para a Inglaterra após desentender-se com Frei Diniz, volta para a cidade. E é quando ele reencontra a prima Joaninha. Eles trocam um beijo apaixonado, como se eles fossem namorados. Porém, o Carlos tem uma esposa na Inglaterra chamada Georgina, e ele se viu atormentado por essa dúvida de contar ou não contar para Joaninha sobre contar ou não contar para Georgina sobre a sua prima, né? E Georgina, então, é a namorada inglesa de Carlos, é a estrangeira de visão ingênua, que escolhe a reclusão religiosa como justificativa para não participar dos dilemas, dos conflitos históricos que motivaram essa decepção amorosa. Ferido durante a guerra, o Carlos ele fica hospedado próximo à casa de Joaninha, né, ferido pela Guerra Civil. Após ele se recuperar, ele pede para que Dona Francisca revele o segredo que ela esconde, então ela acaba contando que Frei Diniz é o pai de Carlos e que sua verdadeira mãe já morreu.
Então, a gente vê aqui uma das principais críticas também na Igreja Católica, em que Frei Diniz torna-se, então, o pai deste personagem, né? É, um herói absolutamente contraditório aí para o romantismo. Então, ao saber da verdade, Carlos ele parte e volta a viver com a esposa, porém Georgina diz ter ouvido de Frei Diniz toda a história de amor entre Carlos e Joaninha e declara não mais amar o marido. Carlos pede perdão à esposa e diz não mais amar Joaninha, porém Georgina não aceita de volta. E na parte final, a gente fica sabendo através do Frei Diniz o destino dos personagens. Carlos larga as paixões, começa sua carreira na política como barão. Então veja bem, né? Carlos, que era o representante mais enfático aqui no livro do liberalismo, ele desiste disso, né? E volta para uma carreira política como barão, ou seja, como símbolo daquilo que era absolutamente decadente já ali no auge daquelas defesas firmes, né, de Portugal pelo liberalismo. Então veja aí quão contraditório é este personagem. Então, depois de um tempo, ele desaparece, Joaninha, assim, seu grande amor, e Dona Francisca morre, e Georgina vai para Lisboa. O final do drama culmina na morte de Joaninha, na fuga de Carlos para tornar-se barão, representa a própria crise de valores em que o apego à materialidade e ao imediatismo acaba por fechar um ciclo de manutenção de um caráter duvidoso e instável. Então, essa obra ela vai valer pela análise da situação político-social do país e pela simbologia de, sobretudo, Frei Diniz e Carlos, que representam, né, Frei Diniz representa o que restava de negativo do Portugal velho, absolutista, e de Carlos, que representa o espírito renovador e liberal. Contudo, o fracasso de Carlos representa claramente o fracasso do país, né, que acabava de sair da guerra civil entre os miguelistas e os liberais e que tentava, de forma muito combalida ali ainda, né, os primeiros passos de uma vivência política e social em moldes mais modernos. É como se fosse o autor mostra, né, essa decadência, é, essa volta para o passado também, né, para esse atraso na situação política e social do país. Vamos ver o que mais temos aqui. Ah, sim, aqui ele está falando sobre aquela multiplicidade de vozes, né? Multiplicidade de gêneros, de registros, também é o caminho para a discussão a respeito das instâncias narrativa e autoral. Também Lélia Parreira vai se debruçar bastante sobre a enunciação em seu artigo, que nós passaremos a analisar daqui a pouco. Aqui ele está falando, né? A crise da representação nas viagens. A figura do narrador nessa obra é mais complexa do que parece. Ele primeiro redige o texto na primeira pessoa, às vezes na terceira pessoa, dominando a voz narrativa como autor, denominando a voz narrativa como narrador, confundindo a voz autoral com a da personagem, Carlos. Então, Garret vai empreender, na verdade, um projeto novo, que é o de construir um autor, segundo aquele crítico, né, na acepção gramatical e ficcional, não uma pessoa no importante sentido civil do termo. Quem diz isso é a própria Alcina, né, que tem uma tese, ela que é uma portuguesa, tem uma tese sobre Garret e Saramago, Viagens pela Terra, escrita portuguesas. Então, aqui passando para o artigo da Lélia, a gente tem a ironia romântica e a modernidade em Viagens na Minha Terra. A Lélia, que é uma importante professora de literatura portuguesa, que em 1999, esse artigo, ela ainda era professora na PUC, em Minas, mas depois ela se tornou, né, professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais também. Então, no artigo da Lélia, a gente vê a abordagem nessa perspectiva de análise dos processos de enunciação do livro, né? Nas Viagens da Minha Terra. Então, inaugura a modernidade das literaturas, inaugura a Idade Moderna, não tem nada a ver com modernismo, por oposição à Idade Clássica. Então, a autora defende que o texto vai além da duplicidade, com que os estudos literários sempre conceberam. É, es- é, Tem esse exemplo de duplicidade, né? Colocar o texto ora como pertencente ao classicismo, ora como pertencente ao romantismo. A crítica literária, os estudos literários, às vezes faz isso, né? Coloca ora como classicista, ora como romântica. Para a autora, o texto se constrói a partir dessa ironia romântica. O autor revela ter consciência.
da coexistência dos contrários. Ele sabe que ele está ali no auge da modernidade, né? No auge de uma coisa nova, é, falando a respeito da precariedade dessa coisa nova, mas também não está coadunando o seu pensamento com a idade clássica mais, né? Então, isso faz com que ele exiba, né, essa consciência crítica autoral, né, dentro do seu próprio romance. Então, outras características, né? A história do protagonista e dos demais personagens não importam, tanto quanto o aproveitamento das oportunidades que o texto oferece para as digressões, para a exibição da própria tessitura, especialmente para a desmistificação das certezas relativas à história, né, e às outras supostas verdades. Então, o Garrett demonstra que a verdade é sempre uma construção, que vai depender de uma retórica, de uma dialética, de um exercício da linguagem para se firmar. O que Garrett valoriza realmente não é a verdade, mas é aquilo, né? O narrador tagarela, nas palavras aí da própria Lélia Parreira, né? O narrador que interpreta constantemente o seu receptor, que interpela esse receptor, interferindo na sua compreensão do que o leitor absorve, impedindo a leitura passiva, acomodada, sem conflitos. O texto apresenta as seguintes características, né? Fragmentado, possui inúmeras digressões, uma distância de uma narrativa organizada e linear, tem um jogo complexo entre o tempo do discurso, entre o tempo do narrador e o tempo da história, a menção a escritas e reescritas do próprio livro, uma mistura de gêneros, né? A convivência ali dos recursos narrativos, descritivos, teatrais, a ironia romântica que busca fazer essa síntese transcendental dos contrários. Então, tem a produção em processo, né, com a consciência da importância do emissor e do receptor. Ou seja, a obra ela não é fechada em uma interpretação, né? Ela é uma produção em processo. Ela se acaba, vamos dizer assim, na recepção. Quando o leitor está diante dela, a gente tem a possibilidade de realizar ali um acabamento para essa obra, né? Então, é valores lúdico, antipragmático, o fingimento, a arte como arte, como se preocupa a ironia romântica. Então, tem um trabalho artesanal de um sujeito que produz uma arte de caráter sabidamente fictício, ele tem a absoluta consciência de estar fazendo aquilo que ele faz, distanciada, diferente da realidade, embora elaborada com elementos retirados da realidade. A narrativa vai registrar as experiências políticas, militares, diplomáticas e mundanas de um narrador que se apresenta como um construtor de um texto e chama a atenção do receptor para a arte com que o faz, a fim de que não se pude haver ali quaisquer dessas rabiscaduras da moda que, como título de impressões de viagem ou outro, que tal, fatigam as impressões da Europa, sem nenhum proveito de ciência ou adiantamento da espécie, como diz o próprio narrador, né? é, Condena o modo de enunciação europeu, mas pratica ele próprio, né? Atividade de entretecer suas observações, aí ela diz, né, a autora, como que é isso, né? Ele pratica ele próprio, mas em que aspecto? Com essa atividade de entretecer suas observações e histórias ouvidas com um fio que só com muita paciência você pode deslindar e seguir em tão embaraçada meada. E esse fio, no plano denunciado, vai corresponder àquele constantemente trabalhado pela avó Francisca quando ela fica sentada na sua cadeira, bordando como Penélope tecia sua interminável meada. Este fio, no plano de denunciação, pode ser visto como uma linguagem que tenta unir o representado e o representante, separados pela janela da menina de olhos verdes, a Joaninha, né? Não me engano o nome da personagem. O fio pode ainda ser visto como uma perspectiva de produção literária, como reelaboração de leituras sugeridas dentro de um determinado prisma cultural, porque o autor fala constantemente dessas leituras, em seu contexto cultural, uma perspectiva que é mais que moderna. Esse fio indica que a escrita é a labuta constante, né, resultado dos plágios, de costuras de fragmentos, entretecidos, trabalhados e artificialmente e artisticamente por uma conscienciação. E aqui ele diz, né, quais, né, alguns desses temas que ele recupera tanto da literatura francesa quanto da própria literatura portuguesa, né? O final infeliz de Carlos e Joaninha segue ainda folhas caídas, né? E ao perceber que o impulso amoroso contém em si um desejo absoluto impossível de atingir pelo ser humano. Então, ele antecipa teorias modernas, continuações, desenvolvimentos da ironia romântica, para quem o amor, assim como a felicidade, é algo momentâneo.
Carré mostra a consciência de ser o texto literário resultado da conjugação de três fatores: o autor, o leitor e a mensagem. Então, essas expressões, amigo leitor, leitor benévolo, benévolo e paciente leitor, belas e amáveis leitoras, demonstram que o leitor é constantemente avisado de que a narrativa é algo construído por uma voz que se ocupa insistentemente em desfazer a ilusão do texto como representação de algo que lhe extrapola. Esse autor é absolutamente consciente do valor parcial e provisório de sua narrativa. Ele afirma o caráter autoparódico de suas viagens, em que o leitor é visto como coprodutor de algo que não tem um significado estabelecido, mas ele é resultado de um trabalho de construção antecedido por leituras, ao qual deve seguir sua recepção atenta, capaz, ao mesmo tempo, de perceber o fio com que se tece a obra, de participar de sua elaboração. E conclui a Lélia, né, que estudar o processo de enunciação de viagens leva-nos a ver o texto como um exemplo do texto irônico moderno, espécie de paródia ativada e impulsionada por sua própria dinâmica, cuja reflexão autônoma é válida em si mesma, como expressão e problematização de uma linguagem que questiona o mundo sem oferecer respostas. Então, é o que nós temos a ver hoje sobre viagens à minha terra, viagens na minha terra. Este texto, então, que inaugura o romantismo nas literaturas portuguesas. Espero que vocês tenham aí a possibilidade de apreciar o texto em algum momento, sobretudo, sobretudo tenha a oportunidade de considerá-lo, né, ao desenvolver o trabalho da disciplina, o trabalho final, ao escrever a respeito dos textos nos fóruns de atividades. Espero que vocês consigam, pelo menos, ler algo a respeito, né, alguns trechos mais importantes do livro e ter vocês próprios, né, a experiência com o texto, que é bastante significativo. Então é isso, nós nos vemos então depois na aula 6, que ainda é sobre um outro romance bastante importante da literatura portuguesa.